Bom, o item 8, agora na página 141, prosseguindo nesse tema de maçonaria e protestantismo, né, eu já falei tanto de Lutero quanto Calvino, aí eu coloquei agora o tópico maçonaria e protestantismo de mãos dadas. A história maçônica caminha de mãos dadas com a do protestantismo. Os redatores do primeiro estatuto da entidade, ou seja, o primeiro estatuto da maçonaria, quando a maçonaria vai se organizar, como eu digo para vocês, maçonaria é um outro nome do gnosticismo, ou do paganismo antigo. Não? Mas maçonaria é o gnosticismo, ela se declara gnóstica. Não? Então, quando a maçonaria, né, que os gnósticos pensaram nessa proposta, vamos dar um nome diferente para o gnosticismo. Quando ela se organiza, quem é que faz a organização da maçonaria? São pastores calvinistas. Tá bom? Olha, os redatores do primeiro estatuto da entidade foram o pastor presbiteriano James Anderson, em Londres, na Inglaterra, em 1723, e Jean Desaguliers, um reformado francês. Todos os países chamados protestantes, Inglaterra, França, Estados Unidos, desenvolveram-se no ritmo da maçonaria. Os Estados Unidos possuem, inclusive, uma arquitetura e geografia determinadas pela maçonaria. Uma coisa interessante para vocês saberem, talvez, acredito até que vocês saibam, a Estátua da Liberdade, eu comentei com vocês, aquela figura daquela mulher ali, irmãos, não é algo aleatório, chutado, vi uma mulher aqui na rua, resolvi pintar, não. Aquela mulher, até aqueles raios de sol na cabeça dela, era como era representada Semíramis e Nimrod. Tá bom? E essa mesma mulher da Estátua da Liberdade, ela está também naquele quadro, se você pesquisar na internet, um quadro que ele representa a Revolução Francesa. Aquela revolução que diz, só seremos livres quando acabarmos, quando o último rei for enforcado nas tripas do último sacerdote, ou seja, acabarmos com a religião e com a monarquia. Não? O quadro que representa a Revolução Francesa tem uma mulher na frente carregando uma bandeira. E você pode ver que ela está com os seios de fora. Quem é aquela mulher? Aquilo ali não é uma pessoa qualquer que eles colocaram ali, não. É Semíramis. Vocês podem pesquisar que isso é oficial. Quem é que coloca isso tudo ali? É o gnosticismo, irmãos. O gnosticismo, ele está por trás disso tudo. Eu tenho mostrado do catolicismo e também do protestantismo. É o gnosticismo que está por trás disso tudo. A Assembleia de Deus continuar nessa aproximação com os protestantes e os católicos, eles vão estar abraçando o gnosticismo. E o gnosticismo, eu falei para vocês, ele nasceu no paganismo judaico. Nasceu no paganismo judaico. Por isso a maçonaria diz que ela nasceu lá nos dias de Salomão. Faz sentido, porque Salomão teve muitos filhos com mulheres pagãs. Um deles foi Roboão, né? Que liberou logo os rapazes escandalosos na terra, que eram os sacerdotes de Baal. Bom, eu coloco aí abaixo uma citação de um livro que eu até indico a vocês, de Gustavo Barroso, História Secreta do Brasil, em que ele diz: a maçonaria é uma imensa associação cujos raros iniciados, isto é, os verdadeiros chefes, que se não devem confundir com os chefes nominais, vivem em estreita e íntima aliança com os membros militantes do judaísmo, príncipes e imitadores da alta cabala. Quem é a cabala também? A cabala é outro nome do gnosticismo. A cabala, ela nasceu também no meio judaico. Foi um rabino que ele, lá próximo do ano 150, um homem chamado Simeão, ele disse que um espírito aparecia para ele para dar instruções a ele sobre como interpretar a Bíblia. E ele perguntava a esse espírito, o espírito falava que ele era o espírito do profeta Elias.
Não? Teve um que viveu lá em 1800, dizia, um outro espírito apareceu para ele também, era o espírito do profeta Aías. Não? Um homem que se dizia judeu, né, Baal Shem Tov. Então, o gnosticismo e a cabala, na verdade, é uma coisa só. Todos eles é o paganismo que nasceu no judaísmo, e esse paganismo, a prioridade dos paganismos no mundo, para Satanás, ouçam o que eu estou dizendo para vocês, a prioridade de todos os satanismos no mundo é esse satanismo do gnosticismo e da cabala. Por quê? Porque provavelmente, como eu digo para vocês, o anticristo, ele certamente é um judeu praticante de paganismo, um descendente de Davi, mais especificamente, praticante de paganismo. E, como eu disse para vocês, esse paganismo cresceu lá nos dias de Roboão, filho de Salomão. Cresceu nos dias de Salomão e Roboão, né? Salomão já serviu a coisa ruim. Então, isso aqui é um livro de história do Brasil que ele mostra. Se você for pesquisar em outros livros, você vai ver que essa é a história. Então, a maçonaria, ela é esse movimento do gnosticismo antigo. E lembre-se, o Papa Francisco, quando foi eleito, ele primeiro foi anunciado no site da maçonaria e depois o Vaticano anunciou ele. E foi o primeiro jesuíta a sentar-se no trono papal. Esse homem, ele preparou o mundo para o que está acontecendo agora e provavelmente entrar na aula de escatologia. Provavelmente vocês acompanharem aí o que vai acontecer na COP30. Porque toda reunião dessa ocorre um culto pagão. E tem pessoas dizendo que o Papa veio participar desse culto. Vai estar com os nativos do Brasil. Eu estava vendo reportagem, aqueles feiticeiros lá das tribos do Pará, porque tudo aquilo ali agora é tratado como cultura, irmãos. Não é só o espiritismo africano que está nos atacando, não. O espiritismo africano está sendo ensinado para as nossas crianças como cultura umbandista, mas na verdade é espiritismo. Então, também o espiritismo dos nativos aqui do Brasil, chamados indígenas, ele está sendo tratado como cultura também. Ele vai estar lá. Eu tenho visto reportagens como eles vão estar participando, né? Até porque eles fazem o turismo cultural, em que isso já acontece no Brasil há muitos anos. As pessoas vão lá para o interior da Amazônia viver essa religião dos nativos aqui do Brasil, e eles dizem que os cristãos tentaram exterminar. Os cristãos não, os católicos tentaram exterminar. Tudo cai na conta do verdadeiro cristão. Então vocês podem acompanhar que vai estar acontecendo coisa ruim. E quem é que está por trás disso tudo? É o gnosticismo. É o gnosticismo. Bom, eu comento abaixo. Estamos na página 141, né? Não é impossível que a maçonaria tenha nascido no meio judaico, organizado por judeus que planejavam se livrar da perseguição da Igreja Católica. Por que eu estou falando isso? Porque a maçonaria, o que os historiadores dizem hoje também, que ela é uma continuação dos templários. E os templários, é sabido, havia gnosticismo entre eles. Por isso que o Papa acusou eles de satanismo. Todos aqueles rituais que eles faziam com esqueletos de João Batista, de um monte de coisa, aquilo ali é paganismo. Pois bem, o comentário prossegue. Mas também não é impossível que Satanás fizesse uso deste movimento para colocar seu anticristo no trono de Davi. Essa é a minha interpretação. Se você acompanhar comigo as aulas de escatologia, você vai ver que a minha interpretação é a seguinte: o anticristo, ele será um judeu romano, já que Daniel diz que o povo desse anticristo destruiria Jerusalém, foram os romanos que destruíram, mas ele também teria que ser um judeu para reivindicar o trono de Davi.
ok? E ele certamente será um praticante de paganismo. E o paganismo está no meio judaico através de quê? Através da cabala, através do racidismo, e que é o gnosticismo, tá bom? Que é o gnosticismo. O comentário prossegue. Provavelmente a maçonaria foi organizada por filhos de Salomão com as mulheres pagãs. Eles não tinham direito ao trono, mas teriam feito uma aliança para ocupar esse trono. Segundo a maçonaria, a sua origem ocorre nos dias de Salomão. É necessário tomarmos uma posição e respondermos à grande indagação. Por que o satanismo investe em determinadas igrejas? E outra pergunta, por que o site oficial da Igreja Luterana afirma que os seus membros podem participar livremente da maçonaria? E se fosse continuar fazendo perguntas aqui, por que os líderes atuais da Igreja Presbiteriana, eles aparecem livremente na internet com seus aventais de maçonaria? E nós sabemos que ela é agnóstica. Que a maçonaria, abertamente, ela se declara agnóstica. Então,